Deus escreveu a Bíblia para que a gente pudesse ter uma referência. E a Bíblia conta a história de pessoas que faziam parte do reino de Deus e pessoas que não faziam parte do reino de Deus. E conta essas histórias para nosso exemplo, como a própria Bíblia diz, para nos ensinar. Conta a história da igreja, conta como deve ser o culto, conta como o cristão deve caminhar, como ele deve pensar, como ele deve agir, como ele deve sentir, e é a nossa referência de vida. Qualquer pessoa que foge do que está escrito na Bíblia, ela não vai ter sucesso. Por isso que tanto no Velho quanto no Novo Testamento está escrito: nada acrescentareis à minha palavra e nada tirareis dela. Então a gente não pode emendar, inventar, como muitas pessoas inventam, aumentam na palavra, acrescentam na palavra, porque Deus sabe todas as coisas e Deus vê todas as coisas. O verdadeiro servo de Deus tem que buscar todos os dias fazer a vontade de Deus, não a vontade da religião, nem a vontade do homem, nem a sua própria vontade. Somos chamados para fazer a vontade de Deus. Livro de Mateus, capítulo 7, diz a palavra do Senhor assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Irmãos, é importante entender isso. Hoje em dia, as pessoas pegam alguns versículos bíblicos para querer formar uma doutrina ou para querer justificar os acontecimentos, justificar os fatos. Aqui, quando eu falo não julgueis, é que você não deve ficar sem ter conhecimento dos fatos, da realidade, ficar fofocando sobre a vida das pessoas, fazendo fake news, inventando sobre a vida das pessoas, nem ficar condenando as pessoas. Mas a Bíblia chama todo cristão, todo aquele que ama Deus, para exortar as pessoas. E você exorta as pessoas quando? Quando as pessoas estão indo para uma direção errada, estão com pensamentos errados, com desejos errados, e você, como cristão, deve chegar para essa pessoa e exortar ela, claro que com educação, claro que com carinho, né? Muitas vezes você pode olhar essa atitude errada da pessoa e analisar para que você não faça o mesmo, para que você possa ajudar a pessoa, para que você possa até orar a Deus para que essa pessoa mude o rumo. E isso não tem nada a ver com essa palavra que está dizendo aqui de julgamento, porque o que mais acontece na igreja são julgamentos. A pessoa fica julgando o outro pela roupa, julgando o outro pelo cabelo, julgando o outro pela sua forma de ser, né? Fazendo julgamentos vãos. E por isso que Jesus fala aqui no versículo 3: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então você vê que, olha, que texto e contexto,
O que Deus quer é que você se converta primeiro, que você faça, como diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, se não me falha a memória, que diz: examinem-se o homem a si mesmo. O que Deus quer é que você examine as suas atitudes, os seus pensamentos, a sua maneira de compartilhar a sua vida com os outros, a sua maneira de interagir no seu trabalho, na sua casa, na igreja, e você começa a te criticar, e você começa a se limpar, a se purificar, a se melhorar, não é? A se converter. E aí sim, você, depois de estar convertido, você vai ajudar as pessoas a tirar o cisco do olho delas, pregando com amor, com carinho, mostrando as verdades que estão descritas no Evangelho. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Aqui também é uma coisa muito importante. A gente tem que valorizar as coisas de Deus. O que a gente mais vê nessa igreja moderna hoje é a desvalorização das coisas de Deus, a falta de zelo pela casa do Senhor, a falta de responsabilidade com a própria Bíblia, pastores que não ensinam às suas ovelhas que há uma diferença entre uma Bíblia e outra, que há Bíblias que são extremamente contaminadas em seus textos totalmente corrompidos. Qualquer pastor que tem o título de pastor, ele sabe disso, ele deve pregar isso para os seus fiéis, para que os fiéis não sejam enganados, não é? A falta de zelo com as festas que Deus criou, como a Santa Ceia, que é uma festa feita por Deus, onde você comemora, onde Deus pede fazer isso em memória de mim, para que você sempre se lembre da morte de Jesus, não é? Foi instituído por Deus a Santa Ceia. Ela tem um rito, as pessoas não respeitam esse rito. O batismo tem um rito, foi criado por Deus, ele tem um rito. Jesus respeitou esse rito, os discípulos respeitaram esse rito. As pessoas hoje fazem de qualquer jeito, achando que as coisas de Deus não são santas. Por isso que Jesus fala aqui: não deis aos cães as coisas santas, não é? Por que cães? São pessoas que não dão valor ao reino de Deus, que usam a igreja para ganhar dinheiro, para satisfazer os seus desejos psicológicos, psicodélicos, psicopatas, mas não querem se converter, têm um coração duro, não estão preocupados em ter um relacionamento decente com Deus, não é? Versículo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, irmãos, olha aqui o que Deus está falando. Você está com um problema? Você tem algum tipo de problema? Você tem algum sonho? Você tem algum desejo? Você tem alguma frustração? Você quer alcançar alguma coisa? Comece a clamar a Deus. Comece a fazer a oração certa. A oração certa é aquela que você começa
a ver que você tem uma trave no seu olho e que você tem que mudar, você tem que melhorar, você tem que se converter, porque Deus está de braços abertos. Deus quer o melhor para cada um de nós, e nós não recebemos por causa da dureza do nosso coração, porque Deus nos ama, e porque Deus nos ama, Deus muitas vezes deixa a gente passar pelo deserto, para que a gente possa ser purificado no deserto, para que Deus não nos perca, como diz a palavra do Senhor, né? Por amor de nós Ele faz isso. Então, a gente conhece muitas histórias daquele filhinho de papai, aquele filhinho de mamãe, que a mamãe dá tudo de mão beijada, que a mamãe faz tudo, e quando você vê, tem um adulto ali rebelde, irresponsável, ignorante, que maltrata a mãe depois, que abandona a mãe depois, entendeu? Por quê? Porque foi criado sem responsabilidade, sem noção. E Deus, como sabe todas as coisas, Ele quer ver em nós esse desejo da conversão em nós, esse desejo da mudança, esse desejo de ser transformado. E você só poderá ser transformado quando você tomar atitude e falar para você mesmo: eu quero, eu vou. Porque você não ouve ninguém. Qualquer pessoa que falar com você, você vai ter uma desculpa, uma justificativa. Você só vai ouvir o dia que você falar para você: eu preciso de mudar, eu quero mudar, Senhor, me ajuda, eu quero mudar, Senhor, eu tenho esse sonho, eu sei que eu não estou alcançando. Não é porque o Senhor não quer me dar, não é porque o Senhor não quer me ajudar, é porque eu não estou merecendo ainda, é porque eu preciso de melhorar. Eu sei que o dia que eu melhorar, o Senhor vai me ajudar. Então o Senhor me ajuda. Comece a pedir a Deus a sua conversão, pedir a Deus a sua transformação, pedir a Deus a sua mudança de caráter, a sua mudança de personalidade, a sua mudança de gênio, pedir a Deus a sua maneira de olhar, para que você comece a olhar direito para as coisas, para o seu mundo, para a vida que Deus te dá, para a família que Deus te dá, para as bênçãos que Deus te dá. Quando você começar a aprender a olhar direito, com certeza, como diz a palavra do Senhor aqui, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Deus é maravilhoso. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entendeu, irmãos? Nós estamos chegando num ponto no mundo que ninguém mais gosta de ninguém. Nós estamos chegando num ponto no mundo que a gente está achando que só a gente que é bom, só a gente que é perfeito, só a gente que presta. E nós somos chamados para sermos coletivos, nós somos chamados para amar os nossos inimigos, nós somos chamados para viver na alegria do Senhor. Na alegria, se alegra por quê? Porque você tem Deus na sua vida, porque você tem Deus do seu lado, porque você foi escolhido por Deus, porque você recebeu esse grande presente, esse grande milagre. O resto é tudo material. O resto é tudo material. Por mais que você seja feliz 100 anos aqui na terra, chegará a hora que a morte vai vir te buscar e você vai ver que tudo aquilo foi passageiro. Tudo aquilo foi apenas uma historinha, um filmezinho, que naquele momento que a morte vem te pegar, nada daquilo importou, vai importar. Você correu atrás de coisas fúteis, inúteis e passageiras. Por isso que Jesus fala: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro for a ressurreição, a vida eterna, se o teu tesouro for amar a Deus de todo o seu coração, não importa o que acontecer com você, você vai ser feliz, porque você tem um projeto de vida. Você tem uma coisa concreta, que você está lutando por ela, que é o quê? Sair desse corpo incorruptível, sair desse mundo todo errado, sair dessa convivência perdida, desse pensamento caótico, e ir para um mundo maravilhoso. Porque se você não acreditar nisso, é como o apóstolo Paulo falou: você é apenas um miserável. Então você é apenas um animal que você come, bebe, dorme, é escravo a vida inteira, porque você é escravo desse sistema.
O sistema na Terra não funciona em lugar nenhum do mundo. O sistema é feito para escravizar o ser humano. O pessoal fica milionário e continua sendo escravo do sistema. Entendeu? Aí você recebe a dádiva de participar de um projeto de ressurreição e vida eterna, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá doença. E você não quer acreditar nele por nada desse mundo, você acredita em tudo, mas você não acredita no projeto real de ressurreição e vida eterna. Por isso que Jesus diz aqui no versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Inclusive, irmãos, vocês têm que entender que o mundo não tem porta. O mundo é de porta aberta, escancarado. Entendeu? Se você for querer viver todos os prazeres do mundo e satisfazer todos os desejos do seu corpo e do seu coração, você pode viver 1000 anos aqui que não vai te bastar, e você não vai se saciar também. Entendeu? O que tem no mundo aqui não sacia ninguém, não preenche ninguém. Agora, para você encontrar a verdadeira felicidade, existe uma porta, e ela é estreita, e ela passa por Jesus, ela passa pela palavra de Deus. Por isso que as próprias igrejas não querem ter compromisso com a palavra de Deus. Eles trazem o mundo para dentro da igreja. A igreja vira um escritório de psicologia, de psicanálise, entendeu? E de bênçãos em cima de bênçãos, mas só cria frango de granja, só cria meio crente, Por quê? Não querem entrar pela porta estreita, e muitos são que entram pelo mundo. Versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Está vendo, irmãos? A Bíblia nunca disse que seria fácil. Jesus nunca falou que foi fácil. Jesus pregou o tempo todo contra a igreja, contra os religiosos, contra essa igreja mentirosa aí que mente para a criancinha e arruma desculpa, que inventa tudo quanto é tipo de argumento para colocar uma mentira dentro da igreja, para distorcer a palavra, para enganar os outros. Porque as próprias pessoas que vão na igreja não vão atrás de Deus, vão atrás do seu próprio interesse, não é? A gente vê aí, você está pregando aqui, sentindo a presença de Deus, pregando às vezes uma palavra linda que Deus dá, e as pessoas não querem isso. Elas querem revelações, elas querem adivinhações, elas querem bênção, e acabou. Entendeu? Querem sentir prazer, vem na igreja para sentir prazer. Mas Jesus diz aqui: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A Bíblia deixa claro, a Bíblia do início ao fim, Deus fala sobre os falsos profetas, os falsos pastores. A Bíblia diz que as ovelhas são pessoas, e essas pessoas são de Deus. Deus fala lá no livro de Ezequiel: as minhas ovelhas. E todo profeta, todo pastor, todo cristão, ele é chamado para apacentar as ovelhas de Deus. A igreja não é do homem, a igreja é de Deus. As ovelhas não são do homem, as ovelhas são de Deus. As pessoas querem tomar a igreja para si, querem tomar as ovelhas para si,
e para enganar as ovelhas ainda. E é por isso que a Bíblia fala em vários lugares, inclusive lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 10, se não me falha a memória, a Bíblia fala que lá no lago de fogo e enxofre vai estar o diabo, e quando o diabo chega lá, vai estar lá um falso profeta. Essas pessoas estão achando que estão enganando a Deus, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, para ganhar fama e para enganar as pessoas, e acham que Deus não está vendo nem ouvindo. Mas, ao contrário do que elas pensam, Deus está vendo tudo e a justiça de Deus virá sobre a vida delas. O falso pastor é a pior pessoa que existe na terra. É pior que um traficante, é pior que um ladrão, porque ele rouba a fé das pessoas, ele rouba o direito da pessoa de ressurreição e vida eterna, ele rouba o direito da pessoa de conhecer o verdadeiro Deus, de conhecer o verdadeiro projeto de Deus. Ele conhecendo, porque ninguém pode dizer que é pastor sem conhecer o projeto, sem conhecer a Bíblia, não é? Ele conhecendo, ele leva a pessoa para longe de Deus. Por isso que Jesus condena aquele que faz proselitismo. E por isso que Jesus fala: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Aí você pode dizer para mim: mas pastor, como é que eu vou saber se o pastor, se o profeta é pelos frutos dele? O fruto de um cristão é aquilo que sai da boca dele, é a palavra que sai da boca dele, porque ele fala em nome de Deus, ele fala a palavra de Deus. Nós somos chamados, Marcos capítulo 16, para pregar o Evangelho, e de pregar o Evangelho. Então, se ele não está pregando de acordo com o Evangelho, que muitos falsos pastores aí pregam um monte de mentira e sabem que estão pregando, e o fiel dá glória a Deus e concorda, fala amém com as mentiras dele, por quê? Porque o fiel não quer compromisso com Deus. Ele tem tempo para tudo, ele pode tudo, mas ele só não consegue ler a Bíblia. Ele até estuda teologia, vai à escola dominical, se escraviza a uma religião, mas ele não lê a Bíblia. Porque o dia que ele lê a Bíblia, ele vai saber quem é falso profeta e quem não é, porque ele vai ver o fruto. Profetas aí que falam mal de Jacó, profetas aí que falam mal de João Batista, profetas aí que falam mal de Caleb, profetas aí que falam mal de Moisés, profetas aí que diz que Jesus era rico, e vai por aí afora, né? Mentira em cima de mentira. Não pode a árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: não, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o que Jesus está falando aqui. A maioria das igrejas, principalmente as igrejas, na verdade, no geral, o que o fiel está indo é em busca de milagre. O que o fiel está indo é em busca de milagre. E o que Jesus está falando aqui? O falso pastor vai fazer milagre. A Bíblia diz que o diabo, no final dos tempos, vai fazer até fogo cair do céu. Tanto ele vai fazer milagre que ele vai dizer que, olha, naquele dia vai chegar e vai falar: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome.
fizeram profecias, em teu nome expulsamos demônios, vão expulsar demônios, e em teu nome fizemos muitas maravilhas, revelações, curas. Mas Jesus vai dizer para ele: eu não te conheço, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado contra a palavra de Deus, contra o projeto de Deus, ensinando errado para as pessoas. Você imagina agora um professor de engenharia que ensina os cálculos matemáticos da edificação de um prédio errado para os alunos. Esses alunos vão construir uma ponte, a ponte vai cair. Esses alunos vão construir um prédio, o prédio vai cair. Isso é certo? Isso é correto? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus é a rocha. Ele está dizendo que edifica a casa sobre a rocha, porque Jesus é a rocha. Jesus é a palavra, o verbo. A rocha é a palavra. Para você praticar, como diz aqui, o que escuta as minhas palavras e a pratica. Você tem que ler a Bíblia para você escutar a palavra de Jesus. Como que você vai praticar aquilo que você não viu, aquilo que você não leu? Então você tem que ler a Bíblia e praticar. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha, irmãos, isso aqui acontece demais na igreja. Crente que está 20 anos na igreja, só vive do espírito, né? Da adivinhação, do espiritismo, acha que não precisa da Bíblia, só folheia a Bíblia, não tem compromisso, não tem amor, não tem zelo pela palavra, né? Não ama a Bíblia. E aí o que acontece? Ele se torna um crente fraco, porque ele começa a praticar aquilo que ele pensa, ele começa a praticar aquilo que os outros dizem para ele começa a seguir homens, a seguir doutrinas, a seguir religiões, e não consegue seguir a Deus. Por quê? Ele não sabe o caminho, ele não tem a palavra. Como é que ele vai praticar aquilo que ele não tem? E aí o que vai acontecer com ele? Ele está edificando a sua casa na areia. Lá no futuro, a casa dele vai cair. É por isso que a gente via aí, ó, cheio de crente caído. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Entendeu, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela é o maior tesouro material que existe na terra. Se nós não aprendermos a amar a Bíblia, não aprendemos a ter um relacionamento com Deus de acordo com o que está escrito, nós vamos ficar perdendo tempo, não é? Como diz lá no livro de Tiago, nós vamos apenas ser religiosos, não é? E vamos ficar enganando a nós mesmos, nos enganando, achando que somos santos, que somos melhores que os outros, mas estamos apenas servindo a nós mesmos e servindo a homens. Amém?